Irmãos, vamos abrir a palavra. Evangelho de Cristo, conforme o registro de Lucas, capítulo 3. Lucas, capítulo 3, versos de 1 a 20. Lido o texto, eu estou usando a versão ARA. Por favor, mantenha a sua Bíblia aberta nesta passagem. No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judeia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da região de Itureia e Traconites, e Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo o vale será aterrado e nivelados todos os montes e outeiros. Os caminhos tortuosos serão retificados e os escabrosos aplanados, e toda a carne verá a salvação de Deus. Dizia ele, pois, às multidões que saíam para serem batizadas: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos do arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Então, as multidões o interrogavam, dizendo: que havemos, pois, de fazer? Respondeu-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. Quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também publicanos para serem batizados e perguntaram-lhe: mestre, que havemos de fazer? Respondeu-lhes: não cobreis mais do que o estipulado. Também soldados lhe perguntaram: e nós, que faremos? Ele lhes disse: a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa, e contentai-vos com o vosso soldo. Estando o povo na expectativa e discorrendo todos no seu íntimo a respeito de João, se não seria ele porventura o próprio Cristo, disse João a todos: eu na verdade vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão para limpar completamente a sua eira e recolher o trigo no seu celeiro, porém queimará a palha em fogo inextinguível. Assim, pois, com muitas outras exortações, anunciava o evangelho ao povo. Mas Herodes, o tetrarca, sendo repreendido por ele por causa de Herodias, mulher de seu irmão, e por todas as maldades que o mesmo Herodes havia feito, acrescentou ainda sobre todas a de lançar João no cárcere. Meus amados, João Batista é certamente uma das figuras mais emblemáticas da Bíblia. João Batista era aquele tipo de homem empolgado com Jesus antes de nascer. Nós poderíamos chamá-lo de a dobradiça da Bíblia. Ele fecha o Velho Testamento e abre o Novo Testamento. Ninguém, certamente, recebeu elogio tão elevado de Jesus do que ele. Jesus disse: dentre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João. João foi escolhido por Deus para abrir o caminho para o Messias, como precursor do Messias, trazendo, portanto, o tempo da salvação, um grande despertamento espiritual. O propósito de Lucas, que era médico e também historiador, é traçar para nós o cenário do império e da província de Israel em que Deus levantou João Batista. E Lucas, ao fazê-lo, adota um método. Ele parte do geral para o particular, do império romano para a província de Israel. Então vejamos o verso 1. No 15º ano do reinado de Tibério César. Tibério César, como vocês sabem, governou o Império Romano do ano 14 depois de Cristo ao ano 37 depois de Cristo.
Se João começou o seu ministério no 15º ano de Tibério, estamos falando que João começou o seu ministério no ano 29 do nosso tempo, da era cristã. A pergunta é, como é que estava o Império Romano? Como é que eram esses líderes do Império Romano nesse primeiro século e antes um pouco, onde o Evangelho é estabelecido? Me permita olhar isso. Poderíamos começar com Júlio César, o grande general que foi assassinado. Inclusive Brutus o apunhalava pelas costas. Vemos César Augusto, que governou do ano 27 a.C. ao ano 14 depois de Cristo, o imperador que governou o mundo quando Jesus nasceu, que foi sucedido por Tibério César, que governou o mundo do ano 14 ao 37, o imperador que dominava o império quando João Batista deu início ao seu ministério, quando Jesus foi crucificado e sepultado e ressurgido dentre os mortos, que foi sucedido por Calígula, ou Gaio, que governou do ano 37 ao 41 e também foi assassinado, que foi sucedido por Cláudio, que governa de 41 a 54, época em que houve uma grande fome no mundo e os judeus foram expulsos de Roma, que foi sucedido por Nero, que governa de 54 a 68, quando Roma é incendiado, e quando começa de forma oficial a brutal perseguição contra a igreja, tempo em que os apóstolos Paulo e Pedro foram martirizados, que foi sucedido por Vespasiano, que inaugura a arena da morte, o Coliseu Romano, que numa festa de inauguração de 100 dias, mais de 10 mil crentes são mortos com requinte de crueldade, que foi sucedido por Domiciano, que governa de 81 a 96, período em que João foi deportado para aquela colônia penal, para aquela ilha vulcânica do Mar Egeu, a ilha de Patmos, onde escreveu o livro de Apocalipse. Por que eu estou trazendo esse resumo? Para mostrar apenas uma coisa: o cenário político do Império Romano, nesse tempo, era um cenário muito cinzento, de homens maus, perversos e sanguinários governando o mundo. Mas agora vem uma segunda pergunta: como é que estava a província de Israel? O cenário era melhor? Vejamos, olha comigo ainda o verso 1. Sendo Pôncio Pilatos governador da Judeia, Herodes tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe tetrarca da região de Itureia e Traconites, e Lisânias tetrarca de Abilene. Algo muito estranho nesse versículo, porque no ninho dos filhos do rei Herodes, que nós chamamos de tetrarcas, ou seja, o governador de uma quarta parte, tem um homem aqui que é uma ave estranha nesse ninho, o governador Pôncio Pilatos. Ele não é filho de Herodes, ele não é da família herodiana, ele é um governador romano. Como é que veio parar aqui? Como é que caiu de paraquedas aqui? Como é que se explica a presença dele aqui? Por que o Arquelau, que era o tetrarca da Judeia, conforme Mateus 2:22, não está aqui, e no lugar dele tem aqui um governador romano? Para explicar isso, eu preciso da paciência de vocês, de retornar um pouquinho na história, porque é necessário compreender isso para compreender melhor a mensagem de João. Então vamos recuar um pouquinho na história. Começamos com a tomada de Jerusalém em 586, pelo grande e poderoso Império Babilônico. Ao longo desse cativeiro de 70 anos, a Babilônia caiu nas mãos de um outro império, o Império Medo-Persa, que por sua vez caiu nas mãos de um outro império, o Império Grego ou Greco-Macedônio, com Filipe da Macedônia, Alexandre o Grande, que espalha a cultura helênica, a cultura grega, que era contrária à fé judaica. Época em que também se espalha uma língua universal, o inglês de hoje, a língua grega. Foi nesse tempo que o Velho Testamento foi traduzido para o grego, numa versão tão conhecida por todos nós como Septuaginta. Com a morte precoce de Alexandre o Grande, não tendo ele herdeiro para o trono, o vasto império greco-macedônio é dividido entre 4 generais. Israel ficou ora sob o controle dos Ptolomeus egípcios, ora sob o controle dos Seleucidas da Síria. Quando Antíoco IV governava, um Seleucida da Síria, o templo de Jerusalém foi profanado. Uma porca foi sacrificada no altar do templo. E naquela época, o sumo sacerdote Judas Macabeus com seu filho Matatias Macabeu, ou melhor, Matatias Macabeu com seu filho Judas Macabeu, não suportando essa profanação, declaram guerra contra Antíoco e ganham essa guerra, libertando Israel do domínio estrangeiro, formando em Israel um governo asmoneu. Entretanto,
No ano 63 a.C., Pompeu conquista Israel e agrega Israel ao vasto e poderoso Império Romano. Ele naquela época nomeia Antípater como rei sobre todo o território de Israel. Com a morte de Antípater, fica mais fácil entender agora, o seu filho, que nós chamamos de Herodes, ou Herodes o Grande, assume o governo. O Novo Testamento fala de 4 Herodes: Herodes o Grande, aquele que mandou matar as crianças de Belém; Herodes Antipas, esse que está aqui no verso 1, tetrarca da Galileia; Herodes Agripa I, aquele que mandou matar Tiago, lá em Jerusalém. Ele era chamado de rei, e não era governo de uma quarta parte não, ele ajudou Calígula a ser imperador. Com a morte de Calígula, ele ajudou Cláudio a ser imperador, ele ganha o título de rei de Israel como seu avô, Herodes I. E depois Herodes Agripa II, em Atos 26, aquele que disse para Paulo em Cesareia: por pouco me persuades a me fazer um cristão. A pergunta é: quem é esse Herodes o Grande? Pai desse time aqui do versículo 1, ele era um grande empreendedor. Tudo que tinha grande em Israel foi ele que fez. Por exemplo, foi ele que ampliou e embelezou o templo de Jerusalém, tornando-o tão magnificente como o templo de Salomão. Foi ele quem construiu o porto de Cesareia, abrindo o comércio para o mundo e facilitando as viagens missionárias. Foi ele quem construiu a fortaleza de Massada, às margens do Mar Morto, para onde fugiram mais de 1000 judeus, quando Jerusalém foi tomada no ano 70. Porém, esse homem era um homem muito desconfiado e muito truculento. Para vocês terem uma ideia, logo que ele assumiu o governo, ele mandou matar mais da metade do sinédrio judaico, que era composto de 71 membros, e o sumo sacerdote, sempre o presidente do sinédrio, para dizer: aqui quem manda sou eu. Ele casou-se 9 vezes, mas a sua chamada esposa preferida, Mariana, era da nobreza. Logo que ele se casa, a sua sogra Alexandra pede para ele nomear um menino de 17 anos, Aristóbulo, como sumo sacerdote. A religião já estava corrompida, ele nomeou Aristóbulo, o menino foi muito bem na sua função, ele com ciúmes do menino mandou matá-lo. A sogra, com medo dele, foge para o Egito, para as sombras de Cleópatra, e ele manda os seus emissários no Egito e mata a sua sogra no Egito. Quando ele faz isso, o imperador César Augusto convoca Roma para lhe dar uma descompostura, dizendo assim: é melhor ser filho de um porco do que ser filho de Herodes. Antes de viajar para Roma, com medo de Mariana conspirar contra ele, porque a família dela estava sendo assassinada por ele, não titubeou, matou a mulher antes de viajar, a esposa preferida. Quando ele retorna de Roma, ele manda 2 dos seus filhos estudarem em Roma, e Salomé, sua irmã, disse assim para ele: quando seus filhos voltarem, eles estarão mais aptos para governar do que você. Ele não titubeou, matou os 2 filhos. Quando ele estava na estância mineral de Jericó, que ele mesmo fizera como seu lugar de férias no inverno, ele fez a sua irmã Salomé jurar para ele: no dia que eu morrer, você me promete que vai matar pelo menos um membro de cada família nobre de Jerusalém, porque eu quero ter sangue e lágrimas no meu funeral. Bom, por que eu estou lhes contando isso? Primeiro, porque isso me ajuda a entender um texto da Bíblia que eu passei muitos anos sem entender. Mateus capítulo 2. Eu nunca entendi esse texto. Quando diz que os magos vieram do Oriente e chegaram em Jerusalém e fizeram uma pergunta: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. E diz a Bíblia que Herodes se alarmou, e com ele toda a cidade de Jerusalém. A pergunta é: como é que um rei se alarma com isso? Uma pergunta dessa. Como é que uma cidade toda tem pânico só com uma pergunta dessa? É porque Jerusalém sabia quão terrível, quão truculento, quão sanguinário era esse rei, e do que ele podia fazer sempre que alguém na cabeça dele se levantava para ocupar o lugar dele. É por isso que ele mandou matar todas as crianças de Belém e arredores. Bom, eu tenho uma boa notícia para lhes dar, e a boa notícia é esta: os poderosos deste mundo também morrem. Só Jesus, o Rei dos Reis, permanece eternamente no trono. Todos os outros serão apiados do poder. Com a morte de Herodes, então o que acontece? Todo o território de Israel é dividido em 4 partes, chamado de tetrarquias. O ponto é que Lucas omite o nome do primeiro tetrarca, que é o tetrarca da Judeia. Lá em Mateus 2,22 diz que ele é Arquelau. E por que ele não está aqui? E por que no lugar dele está aqui um governador romano? Bom, o problema é o seguinte: ele era tão mau quanto o seu avô,
que quando ele assume o governo, os judeus disseram: nós não aguentamos esse homem, e pediram para Roma: tira esse homem daqui, tira esse homem daqui. Notem que, embora Israel pertencesse ao Império Romano, mas quem mandava em Israel exatamente era a família herodiana, era a família edomeia. E então Roma aproveita o momento, arranca Arquelau do poder, põe o pé dentro de Jerusalém e nomeia um governador romano. Pilatos não é o primeiro, Pilatos é o quinto, Bom, estou lhes contando isso para fazer a segunda pergunta agora. Se o cenário político do império era sombrio, como é que é o cenário político da província de Israel? Esse time aqui é gente boa? Pôncio Pilatos, Herodes Antipas, Filipe, Lisânias? Não, são homens maus, terríveis, truculentos, sanguinários, perversos. Ou seja, se o cenário político do império e da província eram muito ruins quando Deus levantou João Batista, talvez você faça outra pergunta. Bom, quem sabe a religião, a igreja vai ser o porto seguro, vai ser o ponto de esperança das pessoas. Mas a pergunta é: como é que estava a igreja? Como é que estava a religião? Olha o versículo 2: sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás. O que está estranho aí? Só tinha um sumo sacerdote, aqui tem dois. A religião já estava corrompida. Para vocês terem uma ideia, do ano 14 ao ano 28 depois de Cristo, 28 pessoas ocuparam esse cargo, que era o cargo mais importante da religião judaica. Sumo sacerdote, era comprado a peso de ouro esse cargo. Na verdade, o Anás é o sogro, o Caifás é o genro. O sogro Anás já tinha sido deposto, mas ele era muito influente. Nos bastidores quem mandava era ele. Ele era o sumo sacerdote de fato. O Caifás era apenas um sacerdote de direito. Tanto é verdade que quando Jesus foi preso e interrogado, quem interroga Jesus não é Caifás, é Anás. Mas quem dá a canetada para mandá-lo ao governador é Caifás. Em outras palavras, o cenário político do império, da província e a religião estão corrompidos. Está tudo errado. E você pergunta: meu Deus, tem esperança num cenário desse? Agora você olha para o mundo hoje, numa agenda claramente posta contra os valores do reino de Deus, e você pergunta: tem esperança? Você olha para o Brasil, com a agenda completamente contrária à agenda cristã, dos valores judaicos cristãos, que foram pilares da sociedade, e você pergunta: meu Deus, tem esperança? E quando você acha que o cenário está todo cinzento, Deus é poderoso para entrar na história, para mudar o placar do jogo, para virar a mesa da história e criar um fato novo. Porque é nesse conjuntura que diz que veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Meus amados irmãos, Deus pode fazer algo extraordinário, apesar do cenário cinzento em que vivemos hoje. A palavra de Deus é um homem estranho, num lugar estranho, usando roupa estranha, se alimentando de comida estranha. Mas isso não importa, porque não é o lugar que faz o homem, é o homem quem faz o lugar. Onde a palavra de Deus vem, meus irmãos, aí as multidões se ajuntam. Não importa se numa grande metrópole, não importa se numa cidade do interior, não importa se numa região rural, não importa se numa grande catedral, não importa se num barraquinho pequeno, não importa se num deserto ou debaixo de uma árvore. Onde a palavra de Deus vem, as multidões vão juntar-se para ouvir a palavra de Deus. Agora, como é que era o ministério desse homem? Olha o verso 3. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão. Isso não é informação, isso é uma agenda. Uma agenda, isso é uma metodologia. Leiam os profetas, leia João, leia Jesus, leia os apóstolos, e vocês verão que todos eles pregaram lá fora, onde as pessoas estavam. Hoje nós queremos que as pessoas venham cá dentro, onde nós estamos. Eles gastaram as solas dos sapatos, nós gastamos o assento dos bancos. A agenda deles era centrífuga, nós estamos transformando a agenda do reino em centrípeta. Se nós quisermos impactar o mundo, nós teremos que ir lá fora onde as pessoas estão. Mas a pergunta é: o que esse homem pregou? Tem 400 anos que ninguém escuta um sermão. De Malaquias a João, nós chamamos de silêncio profético. Tem templo, tem música, tem festa, tem sacrifício, mas não tem palavra de Deus. Depois de 400 anos, o primeiro pregador se levanta, e o que é que ele prega? Alguém poderia dizer: ô João, pega leve, esse povo não está acostumado com Bíblia.
Se o seu sermão for muito forte, esse povo não vai aguentar. Então prega uma mensagem mais palatável, prega uma mensagem mais politicamente correta. Mas João não era um arauto da conveniência, ele era o profeta do Deus Altíssimo. Ele não era um alfaiate do efêmero, ele era o escultor do eterno. Ele não prega para agradar, ele prega para levar as pessoas à salvação. Ele prega batismo de arrependimento para remissão de pecados. Ele está dizendo, a não ser que você se arrependa, a não ser que você tenha uma nova mente, um novo coração, uma nova vida, não tem perdão, não tem salvação para a sua vida. Mas você pode perguntar ao texto, de onde ele tirou essa mensagem? Ele inventou essa mensagem? Ele criou essa mensagem? A resposta está no versículo 4, conforme está escrito nas palavras do profeta Isaías. Depois de 400 anos, quando o primeiro pregador se levanta, ele não prega do coração dele, ele não prega da cabeça dele, ele não inventa a mensagem, ele não cria mensagem, ele abre a Bíblia e prega a Bíblia. É a palavra de Deus, é a palavra de Deus, é a palavra de Deus. Deus não tem nenhum compromisso com a palavra do pregador, Deus tem compromisso é com a sua palavra. A promessa que não volta vazia, não é a palavra do pregador, é a palavra do Deus vivo. Agora notem comigo, no versículo 4, que João nos é apresentado como o engenheiro de trânsito do reino de Deus. Vós o que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Eu chamo isso, irmãos, de avivamento espiritual. Porque talvez você pergunte assim, qual o contexto dessa declaração? O contexto aqui é o seguinte, quando um imperador ou um rei, naquele tempo, ia visitar uma província longínqua, não tendo estradas adequadas para a comitiva real passar, ele mandava os engenheiros de trânsito preparar as estradas, abrir estradas. João está dizendo o seguinte, a estrada que é preciso estar aberta para Jesus se manifestar, é a sua vida, é a minha vida, é a nossa vida. Isso é avivamento. Eu tive, irmãos, o privilégio de visitar um dos mais importantes avivamentos do século XX, a missão Quassis Abantu na África do Sul. Esse avivamento aconteceu em 1966 com Earl Stiggin. Ali cegos viram, ali tetraplégicos andaram, ali mortos ressuscitaram. Ali foi construído um templo numa fazenda para 15 mil pessoas com 3 cultos por dia e caravanas do mundo inteiro foram ver o que estava acontecendo. Nós fomos lá, ouvimos a regente do coral, ficou 17 horas no caixão. Quando ela estava sendo levada para o cemitério, o Senhor a levantou da morte. Você pode ler sobre esse avivamento no livro Reavivamento na África do Sul, se você tem acesso ao inglês God Among the Zulus, de Kurt Koch. Quando nós levamos uma caravana lá, brasileiro é místico por natureza, alguns disseram, quem sabe a gente vai ver diante dos nossos olhos um milagre. Pasmem vocês, ficamos 10 dias lá, nem sequer a palavra milagre foi proferida por eles. Mas nós nunca vimos um ambiente tão encharcado da presença de Deus como aquele lugar. Então perguntamos ao pastor Erlon, o que é avivamento? Defina para nós avivamento. Ele disse, avivamento é preparar o caminho do Senhor, para que Ele se manifeste. Nós não produzimos avivamento, nós não agendamos avivamento. Nós não fabricamos avivamento. Avivamento é obra soberana do Espírito Santo. Entretanto, quem prepara o caminho do Senhor somos nós. E para que o caminho seja preparado, tem que existir 4 grandes revoluções na nossa vida. Confira comigo o versículo 5. Todo vale será aterrado. Todo monte outeiro vai ser nivelado. Todo caminho torto vai ser retificado. Todo caminho escabroso vai ser aplanado. Qual o resultado desta revolução? Versículo 6, um grande avivamento, e toda a carne verá a salvação de Deus. Mas o que significa, irmãos? O que significa um vale? Um vale é um lugar escuro, uma depressão, são as cavernas da alma, são os corredores escuros do coração, são aqueles lugares onde pecados ocultos são guardados às 7 chaves. O que é um vale? Vale fala de separação de 2 montes, são as mágoas, são os ressentimentos, as desavenças, as disputas, as querelas, as divisões. O que é um monte, irmãos? Monte fala de incredulidade. Jesus não fez milagres em Nazaré por causa da incredulidade do povo. O que é um monte? O monte fala de soberba, de altivez, de arrogância, de orgulho.
onde tem soberba, onde tem arrogância, aí o Senhor não se manifesta, aí as chuvas do avivamento são retidas. O que é um caminho torto? É vida dupla, é hipocrisia, é falar uma coisa e ser outra, é ter um divórcio entre a fé e a prática. Onde tem divórcio, onde tem vida com Deus, se fala uma coisa e se vive outra, aí o avivamento não chega. O que é um caminho escabroso? É um caminho fora do lugar. O que está fora do lugar na sua vida? Todas essas áreas precisam ser colocadas na presença de Deus, de acordo com a vontade de Deus, e o resultado dessa grande reforma espiritual é um poderoso reavivamento espiritual. Mas você pode perguntar ainda o texto: quem estava ouvindo João Batista no deserto? Confira comigo, versículo 7, versículo 10, está falando de as multidões. Notem que está no plural, não está no singular. Multidões. Se você ler Mateus 3, Marcos 1, Lucas 3, você verá que toda a província da Judéia, toda a cidade de Jerusalém e toda a circunvizinhança do Jordão estava no deserto ouvindo João Batista. Por que eu quero tratar disso aqui? Porque hoje os estudiosos, os experts, os doutores em crescimento de igreja, os teóricos, diríamos nós, dizem assim para você: você quer plantar uma igreja relevante? Plante uma igreja homogênea. Então, um diz assim: eu quero plantar uma igreja para alcançar a classe média alta da sociedade, para ter dinheiro, para investir no reino. Então vou plantar uma igreja do lado de um grande condomínio de alto padrão. Ou diz: não, eu vou plantar uma igreja para influenciar os formadores de opinião da sociedade. Eu quero gente intelectual, quero gente acadêmica na igreja, eu quero os professores, os acadêmicos, para influenciar as ideias, o pensamento da nossa geração. Então eu vou plantar uma igreja do lado de um grande centro universitário. Eu disse: não, eu vou plantar uma igreja no bairro mais pobre, dos menos favorecidos socialmente, para alcançar os pobres. Eu vou ter opção pelos pobres. Quando eu leio a Bíblia, eu não encontro nada disso. Nada disso. A igreja de Deus, irmãos, é o único lugar do mundo onde o homem mais rico da cidade se assenta do lado do homem mais pobre da cidade. Eles são rigorosamente iguais. A igreja de Deus é o único lugar do mundo onde o maior empresário da cidade, sendo um diácono da igreja, carrega a cadeira nas costas para o pedreiro sentar e sentar com honra. Deus não vê como o homem vê. Deus não olha a cor da pele, Deus não olha a conta bancária, Deus não olha os diplomas da parede, Deus não tem opção nem por esse nem por aquele. Deus ama a todos, e a igreja é este lindo mosaico onde todos são iguais. Mas você pode perguntar ao texto ainda: quais são as ênfases de um sermão de avivamento? Quais são as ênfases de João nessa pregação sobre avivamento? Vejamos. Em primeiro lugar, João alerta sobre o perigo mortal da hipocrisia. Olha o versículo 7. Quando ele olha para as multidões, ele diz assim: raça de víboras. Meus irmãos, eu fico escandalizado com João. Chocadíssimo. Tem 400 anos que ninguém prega. E o cara trata o auditório dele com essa deselegância. É muita agressividade. É muito duro. Se nós formos subir ao púlpito nas igrejas que Deus nos deu o privilégio de pastorear e chamarmos o auditório de raça de víboras, vamos ficar sozinhos. Por que está fazendo isso? Me permita dizer isso: você só consegue entender Lucas 3,7 à luz de Mateus 3,7. E o que é que está lá que não está aqui? Está lá o seguinte: que quando João olha as multidões, ele vê muitos fariseus e muitos saduceus vindo. Então ele diz: raça de víboras. Quando você lê a Bíblia, você não sente uma espécie de urticária quando começa a falar dos fariseus, não? Pensa num time complicado, que via com lupa procurando o pecado dos outros, mas não enxergava os seus próprios pecados. Jesus os chamou de sepulcros caiados, bonitinhos por fora, podres por dentro. Agora preste atenção numa coisa: os fariseus não foram sempre assim, não. Quando eles surgiram? Por que eles surgiram? Eles surgiram exatamente para fazer resistência à cultura helênica, à cultura grega. Eles surgiram como um grupo de reforma e reavivamento espiritual. Eles surgiram para defender a ortodoxia e a piedade, mas com o tempo eles se perderam, mantiveram a forma, mas perderam a essência, tornaram-se hipócritas. E esse time está lá escutando João Batista.
Quem eram os saduceus? Um grupo que surgiu também nesse mesmo período para resistir ao helenismo, à cultura grega, e eles eram da elite da sociedade, financeiramente falando, mas eles sucumbiram rapidamente à cultura grega. Tanto é fato, vocês sabem, que os fariseus não acreditavam, por exemplo, em ressurreição. Por que não? Porque os gregos não acreditavam em ressurreição, por causa do dualismo grego. Eles não acreditavam em anjos, eles não acreditavam em todo o Velho Testamento, só no Pentateuco. Eles, mais do que isso, se tornaram colaboracionistas de Roma. Mais do que isso, eles ganharam em moeda de troca a mina de ouro da religião judaica, a exploração do templo. Vocês sabem que tudo girava em torno do templo. As festas giravam em torno do templo. As caravanas do mundo inteiro vinham a Jerusalém. É só ler Atos 2 para entender isso. Agora preste atenção. Nenhum adorador podia comprar um cordeiro, uma pomba, uma rola para sacrificar com moeda estrangeira. Tinha que fazer a troca da moeda, não podia fazer fora, tinha que fazer lá na praça do templo, nas mesas dos cambistas, com taxas abusivas para eles embolsarem a grana. Nenhum adorador podia trazer de casa um cordeiro, uma pomba, uma rola para sacrificar, tinha que comprar lá na praça do templo por preços abusivos. A praça do templo era feita de mesas de cambistas, de currais de ovelhas, de gaiolas de pombas e rolas. É por isso que Jesus ficou irado e pegou o chicote e saiu virando as mesas, soltando as pombas, abrindo os currais das ovelhas, dizendo: vocês transformaram a casa do meu pai, casa de oração, em covil de salteadores. O que é um covil? É um lugar que o ladrão rouba e foge para lá para se esconder. Esse time está lá escutando João Batista. Quando João Batista os vê, João Batista diz: raça de víboras. Por que ele está falando isso? João Batista está dizendo o seguinte: a hipocrisia é pior do que o veneno das víboras. Porque o veneno das víboras, quem bota nelas é Deus, mas quem bota hipocrisia no coração é o diabo. A segunda ênfase de um sermão de avivamento, irmãos, é o alerta solene sobre a realidade do inferno. Olha o versículo 7. Quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Eu fico chocado de novo com João Batista. Tem tanta coisa boa para pregar, irmãos. O amor de Deus, a graça de Deus, a bondade de Deus. Depois de 400 anos, o cara levanta para pregar o primeiro sermão e prega sobre o inferno. É chocante. Eu posso lhes garantir, nós estamos aqui num conselho de pastores. Eu nunca escutei um pastor levantando no púlpito para pregar sobre o inferno, e depois do culto ele recebe um tapinha nas costas de uma ovelha. Esse pastor, que sermão maravilhoso que o senhor pregou hoje. Eu estou indo até mais leve para casa hoje. Não dá ibope não. Mas me permita lhe dizer, é melhor você escutar sobre o inferno do que ir para o inferno. A terceira ênfase, irmãos, de um sermão de avivamento, é o alerta real sobre o perigo de um falso arrependimento. Olha o versículo 8. Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Não é arrependimento e novamente arrependimento, e novamente arrependimento, é arrependimento e frutos dignos de arrependimento. Por que é importante enfatizar isso? Porque aqui no Brasil, tem florescido muito perto de nós uma falsa teologia, chamada de hipergraça, supergraça, que não passa de desgraça, porque justifica o pecado e não o pecador, que diz para as pessoas assim: venha como você está e permaneça como você quiser, aqui ninguém vai mexer com você, aqui você pode fazer suas escolhas e ninguém vai interferir nas suas escolhas. Nós somos uma igreja inclusiva, aqui vale tudo. Isso não é evangelho. O evangelho transforma a vida, o evangelho transforma o caráter, o evangelho transforma o casamento, o evangelho transforma a família, o evangelho transforma a igreja, o evangelho transforma a política, o evangelho transforma a economia, o evangelho transforma o comércio, o evangelho transforma as transações comerciais, o evangelho transforma. Quarta ênfase de um sermão de avivamento, irmãos, ele alerta sobre o grande perigo da falsa confiança religiosa. Olha o verso 8 ainda. E não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão. Sabe o que está acontecendo aqui? O auditório está dando carteirada no pregador. Eles estão dizendo: alto lá, João, você sabe com quem você está falando? Nós temos pedigree, nós somos filhos de Abraão, corre em nossas veias o sangue de Abraão.
Pega leve conosco. Agora preste atenção numa coisa. Os verdadeiros filhos de Abraão não são aqueles que têm o sangue de Abraão correndo em suas veias, mas são aqueles que têm a fé de Abraão habitando em seu coração. Nas minhas andanças pelo Brasil afora, eu gosto de perguntar às pessoas algumas coisas. Às vezes eu pergunto assim: meu irmão, você está firme em Jesus? Mas é claro, pastor, eu sou presbiteriano desde o berço, sou batistão convicto, sou assembleiano desde as outras gerações. Às vezes a pessoa mais sofisticada diz: você está seguro, irmão? Claro, pastor, eu sou um calvinista convicto. O outro: não, eu sou um arminiano seguro. Meu irmão, você pode ser presbiteriano, batista, assembleiano, metodista, luterano, o que você quiser ser. Você pode ser calvinista, você pode ser arminiano, mas quem salva você é Jesus. Quem leva você para o céu é Jesus. Quem dá segurança de vida eterna para você é Jesus. É só Jesus. Põe a sua confiança nele, e só nele. Mas em quinto lugar, irmãos, o sermão de avivamento traz um alerta sobre uma vida, o perigo de uma vida infrutífera. Olha o versículo 9: machado já está posto à raiz das árvores, quem não produzir fruto é cortado e lançado ao fogo. Você quer saber se o cara é crente mesmo? Não escute o que ele fala, veja o fruto que ele produz. Bom, mas agora você ainda vai fazer outra pergunta ao texto: esse tipo de sermão dá resultado? Vamos ver. Confira comigo os versos 10 e 11. Quando as multidões escutam João Batista, o apelo não parte do pregador para o auditório. É sempre assim no avivamento. O apelo parte do auditório para o pregador. O que nós vamos fazer, João, com esse sermão seu de avivamento? Ele responde: quem tiver 2 túnicas, dê uma para quem não tem. Quem tiver comida, faça o mesmo. Você quer saber se o cara é crente mesmo? Veja se ele é generoso. Generoso. Irmãos, não combina crente mão de vaca, pão duro, avarento, suvina. Crente tem o coração aberto, crente tem o bolso aberto, crente tem as mãos abertas, crente tem a casa aberta, crente é generoso. Agora preste atenção numa coisa: generosidade não é arrependimento. Ninguém vai para o céu porque dá roupa e comida para as pessoas. Generosidade é a evidência do genuíno arrependimento e não um substituto do verdadeiro arrependimento. Vamos ver o segundo resultado? Olha aí comigo os versos 12 e 13. Vieram também os publicanos. Os publicanos mais sofisticados quiseram rasgar seda para Jesus e usaram a seguinte palavra: mestre, e nós? Que faremos? E Jesus diz assim: não cobreis mais do que o estipulado. Eu estou falando agora da Receita Federal, estou falando do leão, está de olho em você, conhece mais da sua vida do que você mesmo. Naquela época Roma não tinha todos os aparatos que se tem hoje para recolher tributos e impostos. O que Roma fazia? Roma dava uma concessão para alguém recolher os impostos numa determinada região, com compromisso de repassar para os cofres de Roma o valor devido, mas Roma não estava nem aí se essa pessoa cobrasse muito mais e embolsasse o resto. Por isso os publicanos eram tão odiados. Pois bem, esse time está lá escutando João Batista. E nós, João, vamos fazer o quê? Não cobreis mais do que o estipulado. Você quer saber se o cara é crente mesmo? Veja se ele não passa a perna nos outros. Veja se ele é honesto nos seus negócios. Veja se ele é íntegro nos seus compromissos financeiros. Veja se ele não usa expedientes escusos, ilegítimos e imorais para ganhar dinheiro de forma ilegal. Veja se a sua riqueza foi honestamente adquirida. Meus irmãos, eu tenho rodado por aí afora, e eu creio que a igreja evangélica brasileira precisa de um choque ético. Tem muito crente enrolado, tem muito crente que dá cheque sem fundo, tem muito crente que assume compromisso e sabendo que não vai pagar, tem muito crente que dá pernada nos outros para levar vantagem. Crente é honesto, crente é íntegro, o evangelho transforma o caráter do homem. Vamos ver a terceira reação? Versículo 14. Lá estão os soldados. Imagine você, soldados romanos num território ocupado. E eles estão lá escutando João Batista. E perguntam: e nós? Vamos fazer o que com esse sermão seu? A ninguém maltrateis. Não deis denúncia falsa.
contentai-vos com o vosso soldo, com o vosso salário. O que João está dizendo? Meus irmãos, qualquer pessoa, seja um líder militar, ou civil, ou eclesiástico, quando ele está no seu posto de liderança, ele tem que tomar muito cuidado para não exorbitar no exercício dessa liderança. Às vezes a pessoa se enche de vaidade e começa a olhar os outros de tamanco alto, de cima para baixo, e esmaga pessoas, machuca pessoas que estão debaixo da sua liderança. Não use da sua liderança para humilhar ninguém. Não deis denúncia falsa. O que é isso? Notem, os soldados estavam mancomunados com os cobradores de impostos para ganhar propina. Então, me permita ilustrar. Me permita ilustrar isso. Como é que é o seu nome, filho? Você que está com palito azul? Marcos. Vou pegar o Marcos para ilustrar. O publicano, cobrador de imposto, chegava na casa do Marcos. Dizia: Marcos, eu vim avisar você que esse ano o seu imposto vai ser tanto. O Marcos dava um suspiro de desespero e disse: meu Deus, eu não posso pagar isso tudo. Se eu for pagar esse tanto de imposto esse ano, a minha família vai passar necessidade. Ô Marcos, esse tanto mesmo. Não discutia não, ia embora. Entrava o soldado. Ô Marcos, eu vim dizer para você que o imposto vai pagar este ano é tanto. Eu não posso pagar isso tudo. Ou você paga, ou eu te denuncio. Ser denunciado por um soldado romano era botar a cabeça a prêmio. Parte dessa grana ia para o bolso do soldado. João Batista diz: contente com o seu salário. Você quer saber se o cara é crente mesmo? Esse não oprime as pessoas para levar vantagem. Você não faz jogo de bastidor para oprimir as pessoas para ganhar propina. Se ele é honesto na maneira dele ganhar o seu dinheiro. Você não faz falcatrua para engordar o seu orçamento. Irmãos, eu sei que essas coisas não acontecem mais hoje, mas nunca é demais a gente alertar. O Evangelho transforma. O que João está pregando? Olha o versículo 18, ele está pregando o Evangelho. O Evangelho. Bom, deixa eu terminar falando 3 coisas do pregador. Primeira coisa do pregador é consciência da sua verdadeira identidade. Olha o verso 15 e o verso 16 comigo, por gentileza. Estando o povo na expectativa, e discorrendo todos no seu íntimo a respeito de João, se não seria ele porventura o próprio Cristo, disse João a todos: eu na verdade vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Vamos entender isso aqui. Me permita usar uma expressão de um colega meu, Jeremias Pereira: cara de leão. O João Batista era cara de leão, ele não tinha medo de ninguém. Pregava para a multidão, pregava para publicano, pregava para soldado, pregava para fariseu, pregava para saduceu, ele não amaciava. Chegou um momento em que toda a multidão começou a pensar: ô gente, vocês querem saber? Esse cara não é precursor do Messias, é coisa nenhuma. Esse cara é o próprio Messias, é ele, nem outro não, é ele mesmo. Ô gente, 100% dos votos que entraram na urna eram para ele, como Messias. Não você mesmo, nem outro não, vamos para outro não, é ele mesmo. Essa cogitação unânime de todas as multidões transformaram-se numa pergunta sedutora, que beijaram os ouvidos de João Batista com aquela voz sedosa do sibilo da serpente, e a pergunta era esta: porventura, tu não és o próprio Cristo? Olha a tentação aí, olha o perigo aí. Muitos outros já tinham se levantado ali como Cristos, queriam colocar João num pedestal. Se João tivesse engolido a isca venenosa, eu poderia dizer assim: bom, pensando bem, quer dizer, eu acho que eu sou um fenômeno. Nunca ninguém juntou tanta gente num deserto como eu. Se eu me declarar Messias aqui, o povo já tem do meu lado. Não, ele não engoliu a isca não. Ele foi claro: eu não sou o Messias, eu vim preparar o caminho do Messias. Eu não sou o verbo, eu sou apenas uma voz que clama no deserto.
Eu não sou a luz, eu aponto para Jesus e digo: este é a verdadeira luz que vindo ao mundo ilumina todo homem. Eu não sou o cordeiro, eu aponto para Jesus e digo: este é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu batizo com água, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso que eu, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Eu não sou digno de me curvar, desatar as correias das suas sandálias. Eu tenho um lema de vida: convém que ele cresça e que eu diminua. Este homem entende que toda a glória dada ao homem é glória vazia, é vanglória, é idolatria, é abominação para Deus. A ele, só a ele a honra, a glória, o louvor pelos séculos dos séculos. A segunda coisa, irmãos, que é digno de destaque na vida do pregador é que tem consciência da sua total limitação. Eu estou aqui diante de pastores com longos anos de ministério e com resultados tão bonitos e frutíferos para o reino de Deus, louvado seja o Senhor por isso. Entretanto, todos nós, temos que ter plena consciência de que nós somos rigorosamente limitados. Nós somos vasos de barro. Nós pregadores só podemos falar aos ouvidos. Só o Espírito Santo pode falar ao coração. Não importa que tipo de batismo um pregador ou um pastor usa, se por imersão, se por efusão, se por aspersão, nós só conseguimos lidar com o símbolo, com a água. Só Jesus tem o poder de batizar com o Espírito Santo e com fogo. Nós podemos pegar os elementos da ceia, partir o pão e distribuir o vinho, mas só Jesus, só o Espírito Santo, só Deus pode tornar isso eficaz no coração das pessoas. Nós somos rigorosamente limitados. Então baixa a bola, baixa a bola, baixa a bola. Finalmente, terceiro e último lugar, o pregador é corajoso. Muito corajoso. Olha comigo o verso 19 e 20, por favor. Está escrito o seguinte: mas Herodes, o tetrarca, sendo repreendido por ele por causa de Herodias, mulher de seu irmão, e por todas as maldades que o mesmo Herodes havia feito, acrescentou ainda sobre todas a de lançar João no cárcere. Vamos entender isso aqui. Eu disse para vocês lá atrás que Herodes, o grande, o pai desse aqui, tinha se casado 9 vezes, formando o que nós chamamos hoje de uma família disfuncional. Dos muitos filhos que Herodes teve, 4 tiveram poder político, foram tetrarcas: Arquelau, tetrarca da Judeia; Herodes Antipas, tetrarca da Galileia; Filipe, tetrarca de Itureia e Traconites; e Lisânias, tetrarca de Abilene. Mas ele teve outros filhos que não tiveram poder político, dentre eles Filipe. Esse Filipe aqui do versículo 1 é o Filipe II. O Filipe I morava em Roma. Um dia, Herodes Antipas, tetrarca da Galileia, vai a Roma, visita o seu irmão e se engraça com a sua cunhada, a Herodias. A Herodias era filha de Aristóbulo, que também era filho de Herodes. Portanto, Herodias não era apenas cunhada de Herodes Antipas, não. Ela era também sobrinha dele. Portanto, o pecado dele não foi só de adultério, foi também de incesto. Herodes Antipas era casado com a filha do rei Aretas, dos nabateus lá de Petra. Então Herodias disse assim para ele: se você bem prometer de divorciar-se da sua mulher, a filha do rei Aretas, eu largo o seu irmão e vou com você para Galileia, você é sua mulher. Herodes aceitou, topou a parada. Agora pense na cena comigo. Um dia, ele desembarca na Galileia com Herodias, sua cunhada, sua sobrinha, a tiracolo. O João Batista, que era cara de leão, não tinha medo de ninguém, botou o dedo na cara dele e disse: não tinha lícito possuir a mulher do teu irmão. João Batista sabia que estava mexendo num vespeiro, num ninho de cobras. Foi odiado por isso. Aliás, foi preso por isso. Preso aonde? Na masmorra de Maquerós. Onde fica Maquerós? Do lado do Mar Morto, 45 a 50 graus todo dia, um lugar insuportável. O maior homem dentre os nascidos de mulher está preso por pregar a verdade. O Herodes até gostava de ouvi-lo, sabia? O temia, inclusive. De vez em quando ele dava uma escapadela para escutar o João Batista. Sabe o que João Batista falava com ele? Juízo final. E o cara saia mais desesperado ainda. Um dia,
teve uma festa de aniversário do Herodes, e convidou os seus amigos, e naquela festa já estavam todos chapados, todos bêbados. A filha de Herodias dançou com muita desenvoltura diante dele. Ele fez uma promessa inconsequente para a menina, falou: você pode pedir o que você quiser. A menina, tão esperta ou tão maligna quanto a mãe, perguntou: mãe, o que é que eu peço? Herodias disse: peça a cabeça de João Batista numa bandeja. Aí o carrasco sai da Galileia, vai lá no Mar Morto, tira João Batista da prisão, bota a cabeça dele num cepo e tosa a cabeça dele. E a cabeça ensanguentada entra naquela festa desesperadora, corrupta e maligna, como um bolo macabro. E você sai contorcendo o nariz, chocado, perplexo. Meu Deus, que tragédia, que fim inglório deste homem. Mas João Batista não pensava assim. João Batista entendia que era melhor você ser preso com a consciência livre do que você estar livre com a consciência presa. João Batista entendia que é melhor você perder a cabeça com honra do que permanecer vivo com desonra. O que importa para um homem, meus irmãos, não é como ele morre, mas é como ele ressuscita. Eu não sei se vocês concordam comigo. Nós estamos entrando num funil da história. E o clima é sombrio, no mundo e no Brasil. Me parece que a igreja enfrentará tempos difíceis. Vou lhes dizer algo: hoje não tem mais espaço para crentes covardes. É preciso se posicionar. Agora eu posso lhes garantir uma coisa: ainda que o sofrimento venha, e o pior deles, o céu indenizará todo o sofrimento, porque a nossa leve e momentânea tribulação produzirá para nós eterno peso de glória acima de toda a comparação. Eu pergunto a vocês hoje: que pai, que mãe tem coragem de botar um nome num filho de Herodes? Só um louco, um desavisado. Mas João Batista, mesmo depois de degolado, ainda fala, ainda inspira, ainda motiva. E a minha oração nesta manhã, no começo dessa tarde, é que a vida de João, o ministério de João, desafie você, encoraje você, desperte você, para que você se levante, como um crente maiúsculo, viril, corajoso, por entender uma verdade gloriosa: se vivemos, para o Senhor vivemos; se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos, quer pois morramos, nós somos do Senhor. Que o Senhor seja exaltado nesta hora. Amém. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Eu quero partilhar com vocês hoje sobre a restauração da família. E quero ler o texto de Jó, capítulo 1. Peço que você abra comigo a sua Bíblia, nesta passagem das Escrituras. Jó é um livro poético, escrito em torno de 1500 a.C. Muito embora esse texto tenha 3.500 anos aproximadamente, ele é vivo, atual, oportuno e necessário à nossa vida nesta noite. Jó capítulo 1, a partir do versículo 6 até o versículo 12, está escrito o seguinte: num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor:
porventura Jó, debalde, teme a Deus? Acaso não cercaste com sebe a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Capítulo 2, versos de 1 a 6. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me incitasses contra ele para o destruir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele, tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. E na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Meus amados, esse texto relata este episódio da reunião de Deus com seus filhos. O contexto me faz crer que aqui são os anjos. E também o contexto me faz entender que essa reunião aconteceu nas regiões celestes. Sem qualquer explicação, o texto nos informa que Satanás apareceu por lá. E quem dá o pontapé na conversa é Deus, perguntando para Satanás: de onde vens? Satanás respondeu: de rodear a terra e passear por ela. Satanás é uma espécie de turista, inveterado. Ele anda por aí. Ele está de olho, está antenado. Está procurando uma brecha. Está procurando alguém para devorar. E o Senhor engata uma segunda pergunta e pergunta assim a ele: observaste o meu servo Jó? E Deus dá o currículo de Jó. Não há ninguém na terra semelhante a ele. Em outras palavras, é o homem mais piedoso dessa geração. Homem íntegro. Íntegro é aquilo que você é com a porta do quarto trancada, sem ninguém observando. Homem reto. Reto é aquilo que você é em público, todo mundo está vendo. Homem temente a Deus, princípio da sabedoria. Homem que se desvia do mal, deliberadamente santo. Satanás poderia ter respondido para Deus assim: bom, esse eu ainda não conheço, ainda não observei, tenho outras agendas, ando meio ocupado, quem sabe um dia eu boto os olhos nele. Mas não foi a resposta de Satanás. Satanás respondeu assim para Deus: também puderas. É muito fácil te adorar desse jeito. Tu tens abençoado a vida deste homem. Tu tens cercado a casa dele com um grande muro de proteção. Tudo que esse homem bota a mão vira dinheiro. Os bens dele prosperam na terra. Ora, desse jeito é muito fácil. E Satanás com isso está insinuando que Deus precisa subornar as pessoas com bênçãos para receber delas adoração. Satanás está insinuando que as pessoas só adoram a Deus por aquilo que Deus dá a elas e não por quem Deus é. Satanás está insinuando que as pessoas só servem a Deus por causa das bênçãos de Deus e não por causa do caráter de Deus. Satanás insinua mais, que Jó só adora a Deus porque descobriu
que religião é um grande negócio, que a fé dá lucro. Mas se Deus tocar naquilo que o próprio Deus deu para Jó, o próprio Jó que agora adora vai blasfemar, e blasfemar na cara de Deus. A grande pergunta é que o que um homem tem? Um homem tem família, um homem tem bens materiais. Satanás assim insinua e cria uma teoria, uma tese de que ninguém é capaz de amar mais a Deus do que o dinheiro, e ninguém é capaz de amar mais a Deus do que a família. Satanás diz para Deus: toca no que ele tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Sem que Jó soubesse, Deus constitui Jó em seu advogado na terra, e coloca nas mãos de Jó a defesa da sua reputação, e diz para Satanás: pode tocar no que ele tem, só não podes tocar na sua vida. Em outras palavras, Satanás é um ser limitado e limitado por Deus. Ele só pode ir até onde Deus o permite ir, e nem 1 centímetro a mais. O Deus a quem servimos nesta noite manda no céu, manda na terra e manda no inferno. Ele tem o controle de tudo. Mas com a permissão de Deus, Satanás sai dali para fazer um estrago na vida de Jó. Confira comigo o versículo 3 do capítulo 1, que diz que Jó era o maior homem de todos os homens do Oriente. Sabe o que significa isso? Ele não era apenas o homem mais piedoso da sua geração, ele era também o homem mais rico da sua geração. Quebra aqui um mito: não é pecado ser rico. É possível ser o mais piedoso e o mais rico ao mesmo tempo. O problema do homem não é ter dinheiro, o problema do homem é ser dominado pelo dinheiro. O problema do homem não é ter dinheiro no banco, é entronizar dinheiro no coração. Mas agora, conforme o versículo 15, 16 e 17 do capítulo 1, Satanás vai empregar os sabeus, o fogo e os caldeus para levar Jó ao colapso financeiro, à falência. O homem mais rico quebra. A pergunta é: será que a tese de Satanás é verdadeira? Será que ninguém ama mais a Deus do que o dinheiro? Será que Jó blasfemaria na cara de Deus? E a resposta está no versículo 21, quando Jó diz: nu saí do ventre da minha mãe, nu eu voltarei. Sabe o que ele está dizendo? Eu não trouxe nada para este mundo, eu não vou levar nada deste mundo, portanto o que eu ganhei entre o berço e a sepultura não é a razão da minha vida. E ele derrota aqui a primeira tese de Satanás e prova que ele adora a Deus não por aquilo que Deus dá, mas por quem Deus é. Mas no mesmo dia que Jó recebe a trágica notícia de que ele está quebrado, chega ali a notícia mais amarga da vida. Ele era um pai exemplar, conforme o capítulo 1, versículo 5. Era um pai presente, intercessor, conselheiro, que se preocupava com a vida espiritual dos filhos. E agora, num dia de festa, onde os filhos todos estão reunidos na mesma casa, esta casa desaba sobre os filhos, e eles todos morrem no mesmo acidente. Meus irmãos, só quem é pai consegue avaliar a dor de um pai sepultando um filho. Pois Jó tem que levar para o cemitério todos os seus filhos no mesmo dia. Como é que ele volta do cemitério? Como é que retoma a vida? Como é que ele se levanta do luto? Como é que ele se ergue das cinzas? Será que a tese de Satanás é verdadeira? Será que ninguém ama mais a Deus do que a família? Será que Jó blasfemaria contra Deus? E a resposta está no capítulo 1, versículo 20 e 21, quando diz assim: então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça, lançou-se em terra e adorou a Deus e disse: o Senhor o deu, o Senhor o tomou,
Bendito seja o nome do Senhor. Ele derrota a segunda tese de Satanás. Ele prova que ele ama mais a Deus do que a família, e ele prova que ele serve a Deus não por aquilo que Deus dá, mas por quem Deus é. Aí vem o capítulo 2, e diz a Bíblia que Deus se reúne outra vez com os seus filhos. Eu quero crer que os anjos, e eu quero crer que nas regiões celestes. E é curioso que Satanás apareceu por lá de novo. E quem cutuca é Deus outra vez, e pergunta assim: de onde vens? Satanás respondeu: de rodear a terra e passear por ela. Em outras palavras, não mudei minha agenda, estou fazendo o que eu sempre fiz, estou de olho, estou antenado, estou procurando uma brecha, estou procurando alguém para devorar. E Deus cutuca outra vez e pergunta assim: observaste o meu servo Jó? E Deus dá o currículo de Jó, sem mudar uma vírgula. Não há ninguém na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. E Deus diz: me incitaste contra ele para o consumir sem causa, mas ele permanece íntegro. Sabe o que Deus está dizendo para Satanás? Satanás, suas teses são mentirosas. Satanás, suas teses são falsas. Jó provou que me ama mais do que o dinheiro, Jó provou que me ama mais do que a família, Jó provou que me ama, não por aquilo que eu dou para ele, mas por quem eu sou. Então Satanás partiu para a terceira tese e disse: pele por pele, e tudo que o homem tem dará pela sua vida. Toca-lhe nos ossos, toca-lhe na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. A terceira tese de Satanás é que ninguém é capaz de amar mais a Deus do que a si mesmo. Sem que Jó soubesse, mais uma vez, Deus constitui Jó em seu advogado na terra, e coloca nas mãos de Jó a defesa da sua reputação, e diz para Satanás: pode tocar nos ossos dele, pode tocar na carne dele, só não podes tirar a vida dele. Em outras palavras, Satanás é um ser limitado e limitado por Deus. Ele só pode ir até onde Deus o permite ir, e nem 1 centímetro a mais. Nas palavras de Martinho Lutero, Satanás é um cachorro na coleira de Deus. Ele só pode ir até onde a coleira o permite ir, e nem 1 centímetro a mais. Mas com a permissão de Deus, Satanás sai dali e coloca uma enfermidade maligna em Jó, ferida do alto da cabeça à planta dos pés. Jó vai ficando chagado, seu corpo é uma ferida viva, e vira uma carcaça humana, um aborto vivo. Ele não consegue comer, ele não consegue dormir, ele não tem alívio para a sua dor. Ele vai ficando magro, magérrimo, macérrimo, de couro furado pelas costelas em ponta. Bolhas vão formando-se no seu corpo, e ele tem que morder nessas bolhas para aliviar a dor. Seu corpo cheira mal, as pessoas cospem, nauseadas, a olharem para ele. Ele é um espectro humano. E no auge desse sofrimento, a sua mulher, não suportando ver esse cenário tão triste, diz para ele: ainda conservas a tua integridade, Jó? Amaldiçoa Deus e morre, acaba com isso. E no capítulo 2, versículo 10, diz que Jó respondeu para ela: tu falas como uma doida. Temos recebido o bem de Deus, não receberíamos também o mal? E está escrito: em tudo isso não pecou Jó contra Deus com seus lábios. Ele derrota a terceira tese de Satanás. Ele prova que ele ama mais a Deus do que a si mesmo. Ele prova que ele adora a Deus não por aquilo que Deus dá, mas por quem Deus é. Agora veja comigo o capítulo 2, versículo 11, por gentileza. Vieram os amigos, Elifaz, Bildade e Zofar,
Combinaram ir juntamente condoer-se de Jó e consolá-lo. Levantaram eles de longe os olhos, não reconheceram Jó, ergueram a voz e choraram. Cada um rasgou o seu manto, lançou pó ao ar sobre a cabeça. Sentaram-se com Jó na terra 7 dias, 7 noites, e nenhum lhe dizia palavra alguma, pois viam que a dor de Jó era muito grande. Uma pergunta: será que esses homens eram verdadeiramente amigos de Jó? Eram amigos de Jó? E a resposta insofismável é: claro que eram amigos, claro. Você já fez alguma visita assim para alguém? 7 dias, 7 noites, sentado no chão, sem abrir a boca, a não ser para chorar? Você já recebeu alguma visita assim nas horas mais difíceis da sua vida? Qual o problema desses homens? O problema desses homens é que num dado momento da vida eles começaram a fazer teologia. Eles começaram a lucubrar, a filosofar, a desenvolver uma lógica quase cartesiana de causa e efeito. E eles pensaram: todo efeito tem uma causa. Se Jó está sofrendo, alguma coisa de ruim ele deve ter feito. Mas porque ele está sofrendo muito, ele deve ter feito muita coisa errada. Mas eles não só pensaram, eles falaram. E eles não só falaram, falaram para Jó. E assacaram contra Jó os mais pesados libelos acusatórios. Chamaram Jó de ladrão, chamaram Jó de adúltero, chamaram Jó de louco. Falaram para Jó que Deus matou os filhos dele porque ele era louco. Falaram para Jó que só ficou rico porque roubou dos órfãos e das viúvas. E eles massacraram Jó. E eles apunhalaram Jó. E eles jogaram contra Jó as setas mais venenosas das críticas mais desumanas. E o que Jó fez? O que você e eu faremos? Ele se queixou, ele se defendeu, ele fez perguntas. Aliás, Jó fez 16 perguntas para Deus, a mesma pergunta: por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por que a minha dor não cessa? Por que eu não morri no ventre da minha mãe? Por que eu não morri ao nascer? Por que os seios da minha mãe não estavam murchos de leite para eu morrer de fome? Por que o Senhor não me mata de uma vez? Ele fez 34 queixas contra Deus, 34 queixas. A única resposta que ele escutou foi o silêncio ensurdecedor de Deus. Nenhuma palavra, nenhuma explicação, nenhuma luz no fim do túnel, nenhum sinal do seu favor. E eu posso garantir a vocês que muitas vezes o silêncio de Deus grita mais alto nos ouvidos da nossa alma do que o barulho mais ruidoso das circunstâncias mais adversas. Se vocês estão acompanhando o raciocínio comigo, percebem que Jó está sendo golpeado nas 5 áreas mais importantes da vida de um ser humano. Primeiro, na vida financeira. Meus irmãos, para quem sempre viveu numa magrela financeira, mais um revés, parece que já está acostumado, já está calejado. Mas para a pessoa rica, muito rica, e a mais rica, perder tudo de um dia para o outro, o chão foge de debaixo dos pés. Tem muita gente que blasfema, tem muita gente que dá um tiro na cabeça. A segunda área, a área dos filhos. Irmãos, não é natural pai e mãe enterrar filhos, não é natural, não é natural.
Eu tinha um grande amigo, o pastor Edmar, lá em Vitória, foi secretário de saúde do município. Ele era esposo de um membro da igreja, e esse homem tinha 2 filhos. O caçula, um jovem brilhante, passou nos primeiros lugares no então vestibular de medicina, diante de uma carreira promissora. De repente esse menino encontrou uma doença rara, grave, e em 30 dias aquele pai estava sepultando o filho. E eu caminhando com ele para o cemitério, passo a passo, um andar vago, pesaroso, as lágrimas rolando no rosto, ele me disse uma frase: pastor, o que eu não entendo, e o que eu não estou conseguindo superar, é que meu filho furou a fila. Não é natural pai sepultar filhos, e Jó tem que sepultar todos os filhos no mesmo dia. A terceira área, meus irmãos, que Jó está enfrentando de crise, é a saúde. Irmãos, não tem ninguém de nariz empinado numa cama de CTI, não tem ninguém de peito estufado, com soberba, arrogância, entubado. Talvez essa epidemia que atingiu, e pandemia que atingiu o mundo, provou isso. Os mais ricos, os mais pobres, os grandes empresários, os empregados, os homens, as mulheres, os velhos, os jovens, os doutores, os analfabetos. A morte chegou para todos, e levou gente melhor do que nós. A doença põe o homem no seu devido lugar. Jó é um espectro humano, é uma carcaça viva, é uma chaga aberta. Mas a quarta área que atingiu na vida de Jó foi o casamento. Na hora que Jó mais precisava da sua mulher, quando todos haviam abandonado a ele, a sua mulher olha para ele e diz: morre, homem, morre logo. Mas finalmente a quinta área que Jó sofreu o golpe dramático foi nas amizades. Aqueles que deveriam ser consoladores tornaram-se molestadores. Aqueles que deveriam aplicar-lhe o bálsamo do alívio colocam nele o vinagre do tormento. Aqueles que deveriam secar as suas lágrimas produziram mais lágrimas amargas no coração desse homem, e assacaram contra ele pesadas acusações. Quando eu olho para esse cenário, eu penso: meu Deus, esse homem perdeu tudo. O que tem mais a perder? Na verdade, ele só tem um lugar onde está, é no fundo do poço. Mas eu quero dizer para você que quando alguém está no fundo do poço, só tem uma direção para olhar: é para cima, é para o alto, é para Deus. Jó perdeu tudo, exceto a sua fé em Deus, porque das profundezas do seu sofrimento, ele arranca um brado de esperança do peito e diz: mas uma coisa eu sei, é que o meu Redentor vive. O meu Redentor vive. Não importam as circunstâncias, não importa a dor, não importa as perdas, não importam as lágrimas, não importam as injustiças sofridas, o meu Redentor vive, e eu verei o meu Redentor. Quando Jó dá esse brado de esperança, diz a Bíblia que Deus rompe o silêncio, e Deus começa a falar. Mas curiosamente, quando Deus rompe o silêncio, Deus não responde nenhuma das 16 perguntas de Jó. Deus não responde nenhuma das 34 queixas de Jó. Quando Deus rompe o silêncio, Deus faz literalmente 70 perguntas para Jó, todas retóricas. E Deus pergunta para ele: ô Jó, onde você estava quando eu lançava os fundamentos da terra? Ô Jó,
Onde você estava quando eu espalhava as estrelas no firmamento? Ô Jó, onde você estava quando eu cercava as águas do mar para elas não invadirem a terra? E Deus foi despejando em cima de Jó torrentes caudalosas da sua grandeza, da sua majestade. Deus abriu as comportas dos céus e despejou sobre ele catadupas da sua glória, e Jó foi sendo esmagado pela presença, pela majestade, pela grandeza de Deus, e ele foi se encolhendo, e ele foi se encolhendo, e ele foi se encolhendo, para descobrir as verdades mais sublimes e gloriosas da sua vida. Verdades essas que podem impactar o seu coração, o meu coração, nesta noite. Que verdades são essas? Elas estão lá em Jó 42, vamos para lá, por favor, nesse momento. Abra aí comigo Jó 42. A primeira verdade que Jó reconheceu foi a onipotência de Deus. Verso 1 e 2 diz assim: então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes. Que verdade bendita, que verdade extraordinária. Essa frase não está sendo dita para um homem que acabou de ganhar uma herança, de comprar um carro novo, de mudar para um apartamento maior e mais bonito, que recebeu uma promoção no trabalho. Essa frase não está sendo dita para um pai que acabou de ver o seu filho nascer, ou de um jovem que está contraindo um matrimônio na festa do casamento. Essa frase está sendo dita por um homem quebrado, doente, enlutado, abandonado pela esposa, acusado pelos amigos. Eu sei que tudo podes. Você e eu temos limitações intransponíveis. Nós temos. Eu acho isso tão curioso, Pastor Luiz. Eu gosto muito de ler, e eu costumo visitar as livrarias quase toda semana. E vocês muito bem sabem que os livros mais lidos no Brasil e no mundo são os livros de autoajuda, não é verdade? Livros que ensinam você a ficar rico rápido. Eu acho que eu não estou sabendo ler esses livros. E esses livros dizem assim: você é forte, você tem a força, você é um gigante, há poder nas suas palavras. Sabe o que a Bíblia diz? Exatamente o contrário. A Bíblia diz que você e eu somos fracos. A Bíblia diz que Deus conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Nós temos muitas fraquezas. Por exemplo, nós temos fraquezas físicas. Querendo ou não, gostando ou não, o tempo vai esculpindo algumas rugas no nosso rosto indisfarçáveis. As meninas, mais espertas do que os homens, driblam isso um pouquinho melhor, com um bom cosmético. Às vezes a gente acorda de manhã, é um caos, põe um bom cosmético, vira um cosmos. Daqui a pouquinho uma cirurgia plástica ajuda, e muito, e muito. Mas chega uma hora, convenhamos, que ainda que o afamado cirurgião plástico Pitangui ressuscitasse dentre os mortos, não teria mais jeito. As pernas ficam bambas, os joelhos trôpegos, as mãos descaídas, os olhos embaçados, e diz os entendidos que cada fio de cabelo branco que brota na sua cabeça é a morte chamando você para um duelo. Eu acho até um exército acampado ao meu redor. Temos fraquezas físicas, temos fraquezas emocionais. Irmãos, nenhum de nós aqui está incólume, livre, imune das lutas e dores da vida. Eu não sei quanto a você, mas já passei madrugadas insones e sem conciliar o sono mesmo, com lágrimas rolando no rosto. Meu Deus, eu não aguento mais.
fraquezas emocionais, temos fraquezas morais. Quantas vezes você e eu já prometemos para Deus: Deus, eu não quero mais cometer esse erro. Daqui a pouquinho você se flagra cometendo o mesmo erro. Não é porque faltou para você sinceridade, não, faltou para você poder. Temos fraquezas espirituais, somos um ser contraditório, ambíguo. O mal que não queremos praticamos, o bem que queremos não fazemos. Somos fracos, mas louvado seja Deus, você e eu podemos dizer hoje: mas o meu Deus tudo pode. Para Ele não tem causa perdida, para Ele não tem doença incurável, para Ele não tem casamento irrecuperável, para Ele não tem família sem salvação, para Ele não tem lata de lixo no reino, para Ele não tem problema insolúvel, Ele tudo pode. Quem é o seu Deus? Quão grande é o seu Deus? Quão poderoso é o seu Deus? O seu Deus é aquele que mede as águas na concha da sua mão. O seu Deus é aquele que mede o pó das montanhas em balança de precisão. O seu Deus é aquele que mede os céus a palmos. O seu Deus é aquele que espalha as estrelas no firmamento, e por ser forte em força e grande em poder, quando a chama pelo nome, nenhuma só delas vem a faltar. O seu Deus é aquele que olha para as nações da terra e considera todas elas como um pingo que cai num balde, como um pó numa balança de precisão, como um vácuo, como nada, como menos do que nada. Este é o seu Deus, Ele tudo pode. Me permite ilustrar isso de uma maneira muito simples. Um pai caminhava com seu filho de 4 anos pela rua, mãos dadas, quando o menino faz uma pergunta para o pai. E eu não sei se vocês concordam comigo, mas eu penso que toda criança fez um curso de pós-doutorado em perguntas difíceis. Conheço ninguém que faz pergunta mais complicada do que criança. E o menino perguntou para o pai assim: papai, qual é o tamanho de Deus? O pai não tinha uma resposta pronta para um menino de 4 anos. Ficou pensativo, calado, continuou caminhando. Daqui a pouquinho, ele escuta o barulho das turbinas de um avião supersônico, lá nas alturas excelsas, e disse para o filho: olha para cima, filho, está vendo aquele avião? O menino olhou e disse: estou vendo. Qual é o tamanho daquele avião, meu filho? O menino respondeu: pequeno, muito pequeno, estava muito longe. O pai pegou o menino pelo braço, levou no aeroporto. Tinha um jumbão de mais de 400 passageiros estacionado. Chegou bem perto e perguntou: está vendo esse avião, meu filho? Estou vendo, papai. Qual é o tamanho desse avião, meu filho? O menino respondeu: esse é grande, muito grande. O pai disse: pois é, filho, Deus é do mesmo jeito. Quando você está longe de Deus, meu filho, Deus parece pequeno para você. Aí os seus problemas ficam enormes. Mas quando você está perto de Deus, meu filho, Deus é grande para você. Aí os seus problemas ficam pequenos. Agora eu sei que tudo podes. A segunda coisa que Jó descobriu, irmãos, que mudou a história dele, está aí no versículo 2. E ele diz assim: e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Se há uma verdade na Bíblia que me consola por demais, é a doutrina da soberania de Deus. Sabe por quê, irmãos? Você e eu não cremos em sorte. Você e eu não cremos em azar. Você e eu não cremos em coincidência. Você e eu não cremos em determinismo cego. Você e eu não cremos em olho gordo. Você e eu não cremos em horóscopo. Você e eu não cremos em macumba para crente. Você e eu cremos que a mão de Deus dirige o nosso destino. Você e eu cremos que nem um fio de cabelo da nossa cabeça pode ser tocado sem que Deus saiba, sem que Deus permita, sem que Deus tenha um propósito. Deus não é pego de surpresa. Deus não fica
desesperado, esfregando as mãos lá no céu, sem saber o que fazer. Deus não fica em apuros. Deus está sentado no trono. Ele tem as rédeas da história nas suas mãos. E Ele tem um plano eterno que jamais pode ser frustrado. Você não é uma lasca de lenha jogado no mar da vida, empurrado de um lado para o outro ao sabor das circunstâncias. A sua vida está rigorosamente nas mãos de Jesus. E das mãos de Jesus ninguém pode arrancar você. Você e eu podemos afirmar com todas as letras: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Descanse o seu coração. Descanse o seu coração. Deus está trabalhando não contra você, mas por você. A terceira verdade que mudou a história de Jó, irmãos, está no versículo 3, confira comigo. Na parte B do verso está escrito: na verdade falei do que eu não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Jó reconheceu a sua profunda limitação. Para você entender esse versículo, me permita um conselho. Às vezes eu penso, pastor Edmar, que a nossa leitura bíblica, ela fica prejudicada, porque tem crente que lê Bíblia só com caixinha de promessa. Puxa um versículo, amanhã puxa outro versículo, depois outro versículo, e via de regra versículo bom, né? Só promessa, não tem problema, confronto, não tem arrependimento, não tem confissão de pecado, não tem nada disso. Ou ele lê um pedacinho hoje, lê um pedacinho amanhã, lê outro pedacinho, sem conexão nenhuma. Aí ele não vai formando entendimento. Então procure ler sua Bíblia, ler um livro da Bíblia numa sentada só. Pegue um sábado, um feriado, leia o livro de Jó numa sentada só. Porque se você perceber, por que ele está dizendo assim, falei do que eu não entendia? Leia o livro. Quando a gente está sofrendo, a gente fala muito, ou não fala nada, né? No caso de Jó, ele falou muito. Jó não foi aquele cara que sofreu, ou conforme Tiago, paciente, como o estoico, que sentou num canto da sala, trincou os dedos e aguentou calado. Não, ele falou e falou muito. Ele se queixou, ele perguntou, ele se defendeu. Mas Jó, como você e eu, não enxergamos na curva. Como você e eu, Jó não enxerga no escuro, não enxergava no escuro. E agora Deus se revela para ele. Deus despeja em cima dele torrentes da sua majestade. E quando Deus está se revelando a ele, fazendo 70 perguntas para ele, ele bota a mão na boca e diz: meu Deus, quanta coisa eu falei sem saber. Conclusão: o sábio é aquele que sabe que quase nada sabe, porque o que você sabe é muito menor que o que você não sabe. Então, quando você encontra uma pessoa que fica arrotando muito conhecimento em cima de você, posso saber de uma coisa: sabe quase nada. É lata vazia que faz barulho. Você já encontrou uma pessoa que diz: eu conheço Bíblia de capa a capa? Aí você pergunta João 3,16 para ele, não sabe onde fica. Quanto mais você sabe, mais consciência você tem que você quase nada sabe. Eu fui criado na roça, naquela roça assim bem familiar, de plantar o milho e de colher o milho no muque. E vocês goianos são os maiores especialistas do mundo na culinária de milho. Não tem ninguém que faz pamonha tão boa quanto os goianos. E você, ao colher um milho na hora de colheita, mesmo seco para guardar,
Você sabe a diferença entre uma espiga boa, granada, e o restolho, que só tem palha e sabugo. A espiga boa, granada, ela se dobra. Mas o restolho, que só tem palha e sabugo, fica empinadinho, não se dobra nunca. Quando você encontrar uma pessoa muito empinadinha demais, pode saber, é restolho, só tem palha e sabugo. Quem sabe, sabe que quase nada sabe. É humilde, é humilde. A quarta coisa que mudou a história de Jó, irmãos, está no versículo 5, ele reconheceu o seu limitado conhecimento de Deus. Veja comigo, eu te conheci só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Esse versículo, pastora Sara, me deixa em crise. Em crise porque para mim não combina capítulo 1, versículo 8 com Jó 42, 5. Porque lá no capítulo 1, versículo 8, Deus disse assim: observaste meu servo Jó? Não há ninguém na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Agora esse homem vem me fazer uma declaração: eu te conhecia só de ouvir, agora os meus olhos te veem. Notem que quem está dizendo isso no capítulo 1, versículo 8, não é um amigo, bajulador, rasgador de seda. Quem está falando isso é Deus. E Deus não tem uma opinião a seu respeito, Deus tem um diagnóstico. E agora esse homem abre a boca e diz: eu te conhecia só de ouvir, agora os meus olhos te veem. Não parece contraditório? Como é que nós vamos entender isso aqui? Me permita uma pergunta para explicar. Você conhece a Deus? Conhece? Quanto você conhece a Deus? Quanto? Quanto? Lá em João 17,3 diz que a vida eterna é esta: conhecer a Deus e a Jesus Cristo. A própria essência da vida eterna é conhecer a Deus. Então me permita ilustrar. Um cidadão nunca tinha visto o mar. Nunca. Eu não sei se era mineiro, goiano, eu não sei, brincando com vocês. Um dia ele resolveu conhecer o mar. E quando ele chegou, ele ficou tão extasiado que ele exclamou: agora eu conheço o mar. Aproxima-se dele um marujo, com a pele tostada de sol e sal, e diz assim: eu também conheço o mar. Qual é a diferença entre eles? Você conhece a Deus? Quanto você conhece a Deus? Se a vida eterna é conhecer a Deus, sabe o que você vai estar fazendo no céu, depois que você estiver lá, 1 milhão de anos? Você vai estar conhecendo a Deus. Você sabe o que você vai estar fazendo no céu, depois que você estiver lá 1 bilhão de anos? Você vai estar conhecendo a Deus. Deus é inesgotável em seu ser. Nem toda a eternidade será suficiente para você esgotar o conhecimento de Deus. Jamais haverá um tempo, se eu posso falar de tempo dentro da eternidade, onde você possa dizer assim: bom, agora eu já conheço tudo de Deus, não tem mais nada para conhecer, agora eu vou botar no piloto automático, que a vida celestial vai virar uma rotina. Jamais. Agora eu entendo o profeta: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Agora eu entendo Jó. Eu só estou arranhando a superfície. Tem mais, tem muito mais, tem infinitamente mais para conhecer. Mas a última coisa, a quinta coisa que mudou a história de Jó, irmãos, está aí no versículo 6, quando ele diz: por isso eu me abomino e me arrependo do pó e na cinza. Reconheceu a enormidade do seu pecado
e eu entro em crise de novo com o versículo. Porque esta confissão fica bem na boca de um corrupto, de um ladrão, de um assassino, mas na boca do homem mais piedoso. É como se um dos pastores dessa igreja chegasse domingo à noite aqui no púlpito, com um semblante bem sisudo, com o rosto bem abatido, com palavras trêmulas, abrisse o culto assim: meus irmãos, eu preciso confessar uma coisa para vocês hoje. Eu me abomino, e eu me arrependo no pó e na cinza. Começasse a chorar, eu acho que o auditório ia começar a dizer: ih, tem coisa aí. Como é que eu posso entender Jó? Fazer uma confissão dessa? Me permita explicar. As pessoas que mais choraram e lamentaram os seus pecados não foram as pessoas que mais pecaram, foram as pessoas que mais perto de Deus andaram. Quem está longe de Deus, nem consciência de pecado tem. Eu estive pregando há uns 3 anos no hospital lá em São Paulo, e a capelã daquele hospital me contou uma história dramática que ela tinha vivido naquela semana. Uma moça chegou com uma hemorragia grave, e o médico correu para atendê-la, acompanhado do pai. A moça estava, e o médico examinou e disse: essa menina acabou de ter um bebê. A moça protestou, falou: não senhor, eu não estava grávida não. O pai disse: não, o senhor está enganado, a minha filha não estava grávida. E o médico disse: pois ela acabou de ter um bebê. E o médico foi muito ousado, disse: me traga o bebê, porque senão vou denunciar o caso à polícia. Meia hora depois chegava um bebê, numa caixa de isopor, sem nenhum sentimento de culpa, nem da moça, a mãe, nem do pai da moça, o avô. Quem está longe de Deus, nem tem consciência de pecado. Mas quanto mais perto da luz você está, mais convicção você tem de que você é pecador e carece da graça de Deus. Então, se você encontra uma pessoa na igreja que toda vez que ela encontrar com você, ela tem elogios a fazer acerca de si mesma, que ela é a mais piedosa, que ela é isso, que ela é aquilo, que ela é aquilo outro, pode ter certeza, você está perto de uma pessoa que está longe de Deus. Quanto mais perto de Deus, mais quebrantado está o coração. Bom, me permita dizer isso. Jó ainda está com toda essa revelação, falido, doente, enlutado, abandonado pela esposa e acusado pelos amigos. O que mudou não foram as circunstâncias, foi o entendimento. Porque hoje, irmãos, a gente quer que Deus mude as circunstâncias, mas não quer mudar a minha cabeça. Deus quer te dar um novo coração, uma nova mente, uma nova compreensão, uma cosmovisão celestial. E agora nós vamos para o versículo 10 do capítulo 42, porque aqui está a chave da virada, ou a chave hermenêutica do livro. O que está escrito no versículo 10? Confira comigo. Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando ele chorava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo o que antes possuíra. A grande pergunta do texto é: por que é que Deus mudou a sorte de Jó quando ele chorava pelos seus amigos? Por quê? Nesse ponto. Então vou fazer uma perguntinha para vocês. Vocês já chegaram a um ponto na vida espiritual que já nenhuma pessoa mais fala mal de vocês? Já chegaram nesse estágio pré-angelical? Me permita a segunda pergunta. O
que é que você sente quando alguém fala mal de você? Você fica feliz? Dá pulos de alegria? Dá glória a Deus, louvado seja o Senhor, está falando mal de mim, eu acho que vou até dormir melhor essa noite. É assim que você reage? Terceira pergunta: o que vocês acham que Jó sentiu quando os seus amigos disseram assim: você é um ladrão, você é um adúltero, você é doido de pedra, você é louco, Deus matou seus filhos, você é louco, você roubou os órfãos, você roubou as viúvas, enquanto a Bíblia diz que Jó era os olhos dos cegos e as pernas dos aleijados e o amparador dos órfãos e viúvas? Como é que você reage quando você é acusado de coisas que você não fez, de pecados que você não cometeu? Como é que você reage? Como é que Jó reagiu? Você acha que ficou feliz? Não. Ele se defendeu, ele se defendeu, ele se defendeu, ele se queixou, ele se queixou, ele se queixou. E sabe o que tem no coração de alguém que se defende, se defende, se defende, se queixa, se queixa, se queixa? Tem mágoa, tem dor. Sabe o que Deus está dizendo para Jó? Meu filho, saia desta arena da autodefesa, saia desta arena de se vitimizar. Meu filho, entre na brecha da intercessão, porque você não pode orar por alguém e ter mágoa desse alguém ao mesmo tempo. E diz a Bíblia que quando Jó começa a orar por aqueles que acusaram a ele, Deus mudou a sorte de Jó. Sabe o que é encantador? É que Deus restaurou as 5 áreas que Satanás tentou destruir na vida de Jó. Restaurou todas elas. A primeira área que Deus restaurou está aí no versículo 16. Deus restaurou a saúde dele. Ele passou a ter mais 140 anos. Viu os filhos dos filhos até a 3ª e 4ª geração. Eu acho que não ficou nem sequela, nem cicatriz. Eu quero dizer para vocês nesta noite que o nosso Deus é o mesmo, e Ele está aqui nesta noite, e Ele é o Jeová Rafá, e Ele cura, e Ele sara. A última palavra não é da medicina, não é da ciência, é do Senhor Deus Todo-Poderoso. Ele pode levantar o enfermo do leito da enfermidade, Ele pode restaurar a saúde, Ele pode prolongar a vida. A segunda área que Deus restaurou, queridos irmãos, aí no versículo 10, versículo 12, foram os bens. Deus deu tudo em dobro. Se você comparar o capítulo 1, versículo 3 com 42, 12, você vai ver que foi literalmente em dobro. Sabe o que significa isso? Nosso Deus é o Deus da restituição. Nessa pandemia, muita gente fechou o comércio, fechou sua loja, seu empreendimento comercial. Alguns quebraram financeiramente, outros tiveram que repensar e refazer a vida e recomeçar. Quero dizer para você que o Deus da restituição está aqui nessa noite. Ele pode restituir em dobro, porque Ele é o Deus que abençoa, é o Deus que fortalece as nossas mãos para adquirirmos riquezas. Riquezas e glórias vêm das mãos de Deus, e com a bênção de Deus tem riqueza e não peso. Ele está aqui hoje para restaurar a sua vida financeira. A terceira área que Deus restaurou foram as amizades, está ali no versículo 8. E eu acho isso magnífico, porque Deus chegou para os acusadores de Jó e disseram assim: olha, vocês estão sabendo aquele homem que vocês acusaram? Pois é, aquele homem que vocês criticaram é mais justo do que vocês, e vocês vão ter que ir lá naquele homem que vocês criticaram, para aquele homem orar por vocês. Eu vou escutar a oração daquele homem para restaurar vocês. Sabe o que Deus está fazendo aqui, pastor Luiz? Honrando Jó, honrando Jó. Você não tem que se defender, você tem que andar com Deus, porque quando você anda com Deus, Deus defende você. Quando você anda com Deus, quem criticou você vai ter que voltar a você e mudar de opinião a seu respeito. Deus restaurou Jó, Deus restaurou os amigos de Jó.
Mas a quarta área que Deus restaurou foi o casamento. E eu acho muito curioso, pastor Edmar, que alguns escritores dizem que Jó casou com outra mulher. A Bíblia não diz. E eu tenho uma frase que é uma espécie de farol para a minha vida pastoral. E a frase é esta: onde a Bíblia não tem voz, eu não tenho ouvidos. Eu não posso especular. Se a Bíblia não diz que ele casou com outra, é porque casou com a mesma. Restaurou o casamento. Agora, descontraindo um pouquinho com vocês, pense um pouquinho comigo. Se o Jó fosse brasileiro, quando ele estava numa magrela, a mulher disse para ele: morre, homem, morre, morre logo. Agora o Jó está curado, no topo da pirâmide social, mais rico do que era. O que vocês acham que ele diria para ela? Morre, mulher, morre logo. A fila andou, minha filha, a fila andou, estou noutra. Mas não foi assim não. Não foi assim não. Deus é especialista em pegar os cacos e fazer um vaso novo. Deus é especialista em restaurar corações quebrados, machucados, magoados, fazer tudo de novo. No dia que nós pastores desacreditarmos disso, podemos parar de pregar. Deus restaura. Ele nos pega no pó. Para ele não tem casamento irrecuperável. Para ele não tem família sem restauração. Não tem. Talvez você veja aqui hoje, está pensando: olha, para mim não tem jeito, eu já fui longe demais, acabou, sem esperança, sem chance, estou partindo para outra. Há pouco tempo, o pastor Edmar chegou lá no meu gabinete, uma mulher da igreja, para fazer uma comunicação. Ela disse: pastor, eu vim comunicar para o senhor que eu estou me divorciando. E falou num tom pesado. Eu falei: como? Eu estou me divorciando. E eu pergunto: mas por quê? Ela foi categórica: secou. Está claro ou precisa botar a legenda? Eu falei: secou? Ué, mas se secou, minha filha, tem esperança. Ela regalou os olhos e disse: como assim tem esperança? Você não leu na Bíblia lá que a vara seca de Arão floresceu? Pois Jesus para fazer florescer o que está seco no seu coração. Ela ficou irada comigo: o senhor está maluco, eu estou falando para o senhor que morreu. Eu perguntei: morreu? Ué, mas se morreu, tem esperança. Você não leu na Bíblia lá que Jesus ressuscita os mortos? Pois Jesus ressuscita o sentimento que está morto no seu coração. Falou: pastor, o senhor endoidou mesmo. Estou falando para o senhor que acabou, entendeu? Agora acabou, não tem mais nada, entendeu? Eu disse: acabou? Ué, mas se acabou, tem esperança. Se não tem mais nada, tem esperança. Você não leu na Bíblia lá que Deus chama a existência as coisas que não existem? Ele pode chamar a existência até o que não existe mais no seu coração. Você não vai, eu disse para ela: você não vai divorciar não, você vai orar comigo um mês, depois você volta aqui. Depois de um mês ela voltou. Disse: pastor, acabou a vontade de divorciar. Jesus está restaurando o nosso casamento. Com Deus tem esperança. Mas finalmente, meus irmãos, a última área que Deus restaurou foram os filhos. Olha aí comigo o versículo de número 13, comparando com 1:2, com 42:13. Antes ele tinha 7 filhos e 3 filhas. Agora, Deus deu para ele mais 7 filhos e 3 filhas. E alguém dizia: então, pastor, não foi tudo em dobro. Porque você tinha 7 filhos e 3 filhas antes, 10. Se é tudo em dobro, devia ter o quê? Quantos agora? 20.
Mas será que não foi mesmo? Irmãos, me permita dizer isso, porque é uma frase que faz parte da nossa cultura brasileira e que não combina com a nossa fé. É muito comum, e nessa pandemia escutei tanto isso: perdi meu pai, perdi minha mãe, perdi meu avô, perdi meu tio, perdi meu filho. Você perde algo ou alguém quando você não sabe onde este algo ou este alguém está. Mas se nós estamos falando de servos e servas de Deus, quando um crente morre, nós sabemos para onde ele vai e com quem ele está. Está no céu, está com Jesus. Como aquele pai que voltava do cemitério depois de sepultar o seu filho único, e um amigo veio e lhe deu um abraço e disse: meus pêsames, eu soube que o senhor perdeu o seu filho. Eu disse: não, eu não perdi meu filho. Eu sei onde meu filho está, eu sei com quem o meu filho está. O meu filho está no céu, meu filho está com Jesus. Então agora Jó tem 10 filhos no céu, Jó tem 10 filhos na terra. Deus restaurou e restaurou completamente. E eu encerro dizendo duas coisas. Primeiro, o propósito de Satanás era colocar Jó longe de Deus. Sabe o que conseguiu? Colocar Jó mais perto de Deus. Sabem por quê? Porque os planos de Deus não podem ser frustrados. Segunda coisa, Deus restaurou a sorte de Jó, mas Deus não explicou para Jó por que ele sofreu. Você e eu sabemos, Jó não sabia. No enredo, todo mundo está equivocado. Satanás está equivocado, porque pensou que ninguém podia amar mais a Deus do que o dinheiro, do que a família, do que a si mesmo. A mulher de Jó estava errada, porque pensou que Deus não era digno de ser adorado no sofrimento. Os amigos de Jó estavam errados, porque acharam que Jó estava sofrendo por algum pecado grave que ele tivesse cometido. Jó estava errado, porque levantou contra Deus 34 queixas. Deus restaurou, mas Deus não explicou. Restauração sim, explicação nem sempre. Às vezes as pessoas dizem assim: pastor, eu vou chegar no céu com uma listinha de perguntas e eu vou querer saber muita coisa. Me permita dizer a você, não vai ser necessário. O céu é autoexplicativo. No primeiro minuto do céu, todas as nossas perguntas já não farão sentido mais, porque a nossa leve e momentânea tribulação produzirá para nós eterno peso de glória acima de toda a comparação. Este é o Deus que restaura a família, este é o Deus da nossa vida, este é o Deus que está aqui nesta noite e pode fazer este milagre na sua vida, na sua casa, na sua família. Amém. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.